Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso Papo Jovem. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra. Olambra, para quem não conhece, é uma cidade no interior de São Paulo. E hoje a temperatura caiu, está com a aparência de outono, porque nós estávamos com aparência de verão, mas hoje está uma aparência de outono, deu uma chuva gostosa para refrescar, para limpar a natureza da poluição, dos vírus, das bactérias. Então, nós estamos aqui com muita alegria, aguardando mais um minutinho para iniciarmos as nossas reflexões da tarde e noite de hoje. Olá, Mara, que bom, a Mara aqui participando do nosso Papo Jovem, que coisa boa. Não podemos nos ver pessoalmente, aí a gente se encontra através do Face, através do Instagram, através do YouTube, através do Telegram, mas o importante é que estamos unidos nessa grande corrente do bem. O momento atual, o objetivo de fazermos essas lives, esses momentos descontraídos, é para que a gente esqueça um pouco as preocupações do dia a dia e possa relaxar um pouco nesse bate-papo informal. Olá, Sueli, mais uma vez. Eudócia, Desirê, Arnaldo. Sueli colocou ali uma super fã. Oh, que bom, Sueli. Que bom. Fico feliz de estarmos aqui juntinhos. E nós vamos dar início lembrando a proposta desse momento para que a gente possa ter assim, um momento rápido, descontraído, porque o jovem que nos ouvir, jovem não gosta de muita conversa, tem que ser um papo objetivo, rápido. Então a intenção nossa é fazer alguma coisa assim que não seja muito demorada, porque senão eles não aguentam ficar nos ouvindo. Olá, Pedro, boa noite, Pedro. Um beijo aí nos filhos, que Jesus abençoe todos vocês aí. Então, eu quero mandar um abraço especial, um beijo, um abraço bem carinhoso, bem apertado para minha neta Luísa Canela, que hoje está completando 14 anos. Era para a gente estar juntos fisicamente, mas nesse momento nós estamos juntos somente ligados através dessa grande rede, essa conexão através do pensamento, essa corrente do bem. Mas vamos iniciar, que o nosso Papo Jovem começa às 18 horas, pedindo a Jesus, aos benfeitores amigos, que possam nos envolver, que possam nos acolher, aqueles que porventura desejarem colocar um copinho de água ou uma garrafa para ao final ser magnetizada, podem colocar. E nós vamos começar contando uma história de um jovem. Há muito tempo atrás, toda a história começa assim: era uma vez, há muito tempo atrás, um jovem que vivia num reino distante. Ele foi convidado pelo rei para fazer um trabalho de muita responsabilidade. Ele pediu àquele jovem que ele levasse até um reino distante, ao reino do norte, uma carta, uma encomenda e uma sacola com diamantes. Deu a esse jovem o melhor cavalo do reino, para que esse jovem empreendesse essa viagem. E o rei estava ali fazendo um teste, mas o jovem não sabia qual era o objetivo do rei. Mas esse jovem
ele tinha os olhos voltados, olhos de amor, de carinho para a princesa. E ele pensou, se eu me der bem nessa jornada, o rei vai ficar satisfeito comigo, eu vou ganhar pontos diante do rei, quem sabe ele permita que eu me aproxime da princesa. E ele fica todo empolgado, comenta com os amigos que no dia seguinte, bem cedo, madrugada, ele já iria sair para fazer essa jornada. Só que o rei havia recomendado a ele que ele procurasse cuidar do que fosse mais importante para que ele pudesse cumprir a missão dele. E o jovem pensa, bom, o mais importante, já que o rei está me pedindo, o bilhete, essa carta, ele guardou na bainha da calça, costurou na bainha da calça para não ter perigo de perder. Os diamantes, ele guardou no seu alforje, que era uma sacola de couro, feita de couro de animais, e empreendeu a viagem. Mantimentos, o rei havia dado a ele condições para ele poder parar pelo caminho, se alimentar, deu a ele algumas moedas de ouro, e ele foi, super empolgado. E ele pensou, eu tenho que fazer essa jornada o mais rápido possível, para que eu me apareça diante do rei, o rei fique satisfeito comigo. Então ele corria com o cavalo, e era o melhor cavalo do reino, mas ele corria muito, chicoteava o cavalo para o cavalo correr mais rápido ainda, e o cavalo, cansado, com sede, ele nem parava, não dava água, alimento, nem nada. Quando ele chegava à noite, naquelas estalagens, que é tipo uma hospedaria, tipo uma pousada, ali ele entrava para descansar, nem se preocupava de tirar a sela do cavalo, de alimentar o cavalo, deixava o cavalo ali de qualquer maneira, para que no dia seguinte, bem cedo, ele pudesse continuar a jornada. E ele continuou correndo, procurava os atalhos, mas para poder ir mais rápido, mas caminhos muito difíceis, muito sacrificantes para aquele animal, e ele ali chicoteava cada vez mais o animal. Aí ele chegou num determinado ponto, parou na estalagem, e o dono da estalagem falou, olha, esse cavalo, ele está muito cansado, ele está ficando enfraquecido. Se você continuar tratando ele assim dessa maneira, sem descanso, sem um repouso adequado, sem uma alimentação, sem água, ele vai perecer, ele vai morrer, ele não vai aguentar. E o jovem, arrogante, falou, se ele morrer, problema, eu tenho dinheiro, eu compro outro cavalo. Só que ele vai, continua aquela jornada, porque era muito longe de um reino para outro, e ele continua daquela mesma forma. Só que um belo dia, o cavalo cai, o cavalo tomba morto. E ele espragueja, xinga o cavalo, seu maldito. Só que como ele procurava aqueles caminhos mais curtos, aqueles atalhos, ele cai num local onde não tinha ninguém. E ali ele começa a andar, começa a se desfazer de todo o peso que ele tinha para poder não ficar muito cansado, vai andando, até que ele também não aguenta. Tomba no chão, em pleno deserto, muito calor, já não tinha mais água, já não tinha mais alimento. Ali ele tomba e ele, desfalecido, desmaiado, permanece ali um bom tempo. Mas por sorte dele, vem uma caravana. Era uma caravana de mercadores e eles veem aquele jovem ali caído, o recolhem, cuidam dele, alimentam, dão água, ele vai se refazendo, levam ele
até um determinado local, aonde ali ele pôde adquirir um outro cavalo, e ele prosseguiu a jornada, prosseguiu o caminho, até chegar a um determinado lugar, mas ele estava tão enfraquecido que ele resolve voltar. Ele volta porque ele não estava aguentando. Ele havia ficado muito tempo desfalecido, sem água, sem alimento, mas ele volta com os diamantes e ele chega e fala para o rei. Primeiro, ele não é justo. Ele diz: "Ah, majestade, aquele cavalo maldito não aguentou a jornada, era um cavalo muito enfraquecido, morreu no meio do caminho e eu não tive condições de prosseguir. Mas olhe, o que era o mais importante está aqui de volta." E devolve ao rei aquela sacola com os diamantes. Pensando, o rei vai ficar feliz, pelo menos eu trouxe de volta os diamantes. E o rei, friamente, diz: "Muito bem, pode ir." E ele sai triste. O que pode ter acontecido? O rei ficou tão decepcionado comigo. E quando ele chega em casa, que ele vai tirar toda aquela roupa cheia de poeira, aquela roupa que ele havia usado durante todos aqueles dias, ele se dá conta da carta que o rei havia enviado para o outro rei lá do norte. E ele abre a carta, ele abre e lê. Ele não sabia qual era o conteúdo, e ali o rei tinha escrito: "Meu irmão", porque o rei do norte era irmão desse rei, "meu irmão, aí segue um jovem e ele está sendo submetido a uma prova. Ele não sabe, mas se ele se der bem nessa prova, eu vou permitir que ele case com a princesa. Mas para isso, ele tem que cuidar do que é o mais importante. Eu dei a ele o melhor cavalo do reino. Se o cavalo chegar aí, bem cuidado, alimentado, saudável, eu sei que ele é um jovem de confiança. Eu sei que ele é um jovem que saberá cuidar da princesa, saberá ter o cuidado com a família. Mas se o cavalo chegar aí, faminto, doente, e apenas os diamantes estiverem intactos, nós vamos saber que ele não tem condições de ser um bom marido, porque ele vai se preocupar apenas com os bens materiais, vai se preocupar apenas com a riqueza. E eu não quero esse tipo de genro." E aí o rapaz leva aquele choque terrível no coração, porque ele não imaginava aquilo. E ele pensa: perdi a oportunidade. E eu pergunto a cada um de vocês, jovens de idade, jovens de espírito, jovens de coração, será que nós estamos cuidando do que é o mais importante? Porque todos nós, ao reencarnarmos, nós temos uma missão, nós temos um compromisso espiritual. Nós assinamos perante os benfeitores amigos para, ao reencarnarmos, cuidarmos do mais importante, cuidarmos daquilo que vai permitir que quando nós retornarmos, nós possamos dizer: eu cumpri a minha missão. Então, essa história, que é uma história bela, porque nos ajuda a refletir. Como que eu tenho agido? Será que eu estou sabendo cuidar do mais importante? Junto à minha família, junto aos meus pais, junto aos meus amigos,
junto àquele a quem eu, de repente, já tenho um vínculo de afetividade, um namorado, uma namorada? Será que eu já estou sabendo distinguir o que é o mais importante na minha vida? Nós, já mais experientes, com um pouco mais de idade, será que estamos sabendo cuidar do mais importante? Dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos colegas, às vezes de trabalho, de estudos. O jovem também tem os seus colegas de estudo, muitos já têm os seus colegas de trabalho. Então, como que será que nós estamos agindo para que a gente tenha assim, aquela alegria de dizer, não, eu cuidei do mais importante, eu cumpri a minha missão. Então é o que eu desejo a todos nessa noite, que a gente possa, independente da idade, cumprir a nossa missão, observar o que é o mais importante na nossa vida. Às vezes um animalzinho que nós temos, uma planta que nós esquecemos de regar, de molhar, e ela acaba morrendo. Como que temos agido? Então vamos pensar e vamos, neste momento, unidos aos benfeitores amigos, vamos agradecer. Agradecer, Senhor, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço e a oportunidade que temos, Senhor, a cada manhã de escrevermos uma nova história na página em branco do dia que amanhece. E nessa noite, Senhor, unidos aos benfeitores amigos, a Doutor Bezerra de Menezes, a Sheila, a Meimei, a Joana de Ângeles, Doutor Marche, Manuel Filomeno de Miranda e todos esses espíritos iluminados que, unidos a essa falange de abnegados trabalhadores dos dois planos da vida, neste momento envolvem todo o nosso planeta Terra, de muito amor e de muita paz. E neste instante, Senhor, nós te pedimos que a tua luz, que o teu amor infinito adentre em nossos lares, derramando sobre nós essa centelha de cura que vai nos envolvendo, vai nos fortalecendo. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que magnetize as águas, que magnetize o soro, o oxigênio, as medicações, as alimentações de todos esses irmãos que neste momento padecem de alguma enfermidade, nos leitos dos hospitais, que eles possam ser atendidos, enquanto os benfeitores vão magnetizando e vão aplicando passe espiritual, outras equipes vão envolvendo todos esses trabalhadores do bem, que agora encontram-se nas frentes de trabalho em benefício de outros irmãos, que eles possam receber as nossas vibrações de carinho, de muito amor e de fraternidade. E nós vamos sentindo nesse instante essa chuva de pétalas curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. E nós vamos lembrando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor,
o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, benfeitores amigos, por estarem aqui, nesse instante, compartilhando conosco, por tudo que nos foi oferecido nessa tarde e noite, mandando um abraço para a Lusca, mandando um abraço para Galves Lemos. E vamos encerrando o nosso Papo Jovem, lembrando amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Evangelho no Lar. É o momento que nós convidamos Jesus para entrar em nosso lar. Então imaginem que convite maravilhoso, convidar Jesus para estar conosco no nosso lar. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Evangelho no Lar. Um beijo, paz a todos. Quem ainda não conhece o nosso canal do YouTube, entre lá, dê uma joinha, se inscreva. É o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Um beijo, paz a todos.